Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Trader Tranquilão. E eu já quero começar falando para vocês que o evento da XTB, que é aquele que eu estava avisando para vocês, de educação financeira voltada ao mercado Forex, começa hoje, a partir das 7 horas. Então se vocês puderem assistir, assistam porque vai valer a pena, ok? Eu acho que não dá mais para vocês se inscreverem. Aqueles que não conseguiram se inscrever, eu lamento, mas a gente passou um bom tempo aqui avisando para vocês que iria começar hoje, né? Pelo menos eu deixei o link na descrição avisando e lá no link está dizendo os dias que iriam começar, ok? Então começa hoje e recomendo que para quem se inscreveu assista porque vai valer a pena até no dia que a gente não estiver lá, tá? Então vamos para o vídeo de hoje. Como vocês podem ver, a gente já está com os nossos $500 de volta e ainda com um lucrinho de 800 e com uma frustração aqui, né? Eu já vou explicar o porquê. Eu não sei se vocês lembram, mas no último vídeo a gente tinha 3 operações abertas, né? E a gente fechou hoje todas com lucro aí de $46,77, tá? No acumulado. Então, basicamente a gente varreu todo o nosso prejuízo e ainda a gente ficou com um lucrinho ainda em cima disso. Só que o que acontece? O nosso alvo no ouro, ele estava em... A gente tinha duas visões para o ouro. Que ele poderia chegar em 1.690 por onça Troy, tá? Ou em 1.700 por onça Troy. A gente tinha essa visão do ouro, certo? E o que aconteceu? O ouro ele chegou nos dois. Ele chegou em 1.690, como também ele ultrapassou, né? Os 1.700 que a gente estava cogitando, né? Só que qual que é o problema disso? Hoje, eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, é feriado de Páscoa, né? E a gente estava acompanhando essas operações durante a madrugada toda. Eu especificamente fiquei acordado a madrugada toda acompanhando essas operações, porque eu fiquei sem sono e tal. Eu falei, então eu vou aproveitar para ficar olhando as operações que tem aberto, né? E por que eu fiz isso? Porque quando é feriado, essas datas assim, a gente tem que ficar de olho, porque o mercado ele pode fazer um movimento falso. É como se a gente estivesse operando fora do fuso horário, porque tem muitos poucos players no mercado, aqueles que tradicionalmente movimentam o preço. Então aproveitei para ficar de olho na volatilidade dos preços hoje. Mas o que aconteceu? A operação do ouro a gente acabou fechando, né? Porque a estratégia estava sugerindo que o preço do ouro poderia chegar aqui, ó, nessa região, em 1.711 por onça Troy, e ele já está em 1.720 por onça Troy. Só que o que aconteceu? Por que a gente fechou a operação, né? Porque o ouro ele encontrou uma dificuldade muito chata de passar daqui, ó. Ele encontrou uma dificuldade muito, muito complicada mesmo de passar dessa região de 1.690 por onça Troy. Ele ficou aqui e não foi por um pouco tempo, não. Ele ficou aqui muito tempo, entendeu? Então, por conta dessa dificuldade aqui que o ouro estava enfrentando, a gente acreditou que ele não iria conseguir passar dos 1.700, né? Mas o que aconteceu foi isso, né? E outra, a gente também ficou pensando no feriado, né? Que teria pouca volatilidade, que teriam poucos players no mercado para movimentar o preço do ativo. Só que o que aconteceu foi o contrário, o ouro já subiu aí, ó, e já chegou a 1.700 por onça Troy, né? Então a gente perdeu aí a oportunidade de ter lucrado um pouquinho mais nessa operação. Se a gente tivesse segurado, a gente poderia ter saído aqui com uns 40 ou até uns $50, tá? Nessa operação aqui. Mas a gente acabou decidindo sair e perdeu aí por conta de alguns detalhes essa chance aqui de pegar o alvo, né, na operação. Mas a ideia do projeto é seguir, né, a nossa estratégia que a gente definiu desde o início, né? E mesmo com a gente tendo fechado a operação, por conta dessas nossas incertezas a respeito dessa região de 1.690 por onça Troy do ouro, vocês podem ver que a estratégia sugeria que o ouro poderia chegar nessa região aqui, ó. Essa foi a sugestão da estratégia, que ele poderia chegar a 1.710 por onça Troy. E vocês estão vendo que a estratégia ela realmente é eficiente em qualquer cenário e qualquer ativo, instrumento de negociação do mercado, porque chegou em 1.710 por onça Troy.
Então, essa é a nossa situação no ouro, né? Essa seria a nossa situação no ouro. Infelizmente, a gente perdeu todo esse movimento aí. Todo não, né, gente? Porque a gente pegou essa alta do ouro desde aqui de baixo, né? Então, a gente pegou daqui até aqui, né? Então, a gente, na verdade, a gente pegou daqui, na verdade, né? A gente pegou dessa região daqui até aqui. Então, a gente soube aproveitar, a gente pegou 1,72% de alta praticamente do ouro, né? Um pouquinho mais porque descontando aí o custo da operação e tal, a gente deve ter pegado aí uns 1,80, 1,80 de alta do ouro. A gente poderia ter pegado 3% de alta? Poderia, mas por conta dessa região de 1.690 por onça Troy, que ficou muito complicada, e como o ouro é um ativo caro, né, para a nossa conta, que a intenção é operar com baixo risco, o stop no ouro ele é muito caro para a gente. Né? Então, mesmo a gente mexendo o ouro, mexendo o stop, aliás, ainda assim ele fica um ativo caro. Então, para prevenir, né, a gente acabou fechando a operação aí. Mas, enfim, o bom é que a gente saiu no lucro aqui. Né? Se a gente ficar pensando, poderia ter pegado mais, e não sei o que, a gente vai ficar naquela neurose de ficar querendo operar que nem um psicopata, coisa que a gente ensina aqui para vocês que não pode acontecer. Você tem que olhar para isso daqui e pensar o seguinte: a estratégia funciona, né? Então, em qualquer contexto de mercado, ela vai funcionar, entendeu? Em qualquer instrumento de mercado, ela vai funcionar. Só que dessa vez, por conta dessa complicação, a gente decidiu fechar, né? Porque querendo ou não, as emoções elas respondem nessas horas. E também a experiência de trader, quando você vê uma região onde o preço está tendo muita dificuldade de passar, existe uma probabilidade do preço fazer isso daqui, ó. Dele empurrar o preço para cá, ó. Existe a probabilidade. Ainda mais depois do que o Goldman, né, que é um banco dos Estados Unidos importante, não só por conta dos seus clientes, mas também por conta das análises que eles acabam fazendo, que na maioria das vezes acaba sendo assertiva, eles falaram que o setor acionário dos Estados Unidos ele já atingiu o seu piso. Por quê? Por conta das medidas que o Fed tomou de injetar mais não sei quantos trilhões na economia para conter os impactos do surto viral lá nos Estados Unidos, que está tendo mais de 1.000 mortes em 24 horas. Né? E eles já estão falando sobre a ideia de reabertura da economia. Né? Então parece que os Estados Unidos já chegou no pico do surto viral, né? E agora eles já estão planejando já a reabertura da economia. E o Fed vem com aquele discurso de falar nós vamos fazer o que for necessário para conter os impactos, e eu acho que foi isso que o Goldman acabou colocando em consideração e acabou falando isso. E quando esse banco fala, você tem que escutar. Porque realmente a análise dele, as análises desse pessoal, na maioria das vezes, é uma análise assertiva. Então a gente tem que escutar, principalmente porque eles estão lá nos Estados Unidos e estão sabendo mais coisas do que a gente que está aqui no Brasil. Né? Então, olhando isso também, a gente poderia ficar receoso em manter a nossa operação aqui aberta no ouro. Né? Mas, como a gente tinha comentado no grupo do Trader Tranquilão, para quem participa, a gente ainda acreditou, né, que poderia chegar em 1.700 também por conta dos contratos futuros. Mas tem uma outra notícia que eu acabei lendo sobre contratos futuros de ouro, que foi o seguinte: o ouro chegou a bater 1.700 por onça Troy nos contratos futuros do ouro, tá? Só que o que está acontecendo? Algumas pessoas, ou grande parte das pessoas, investidores especificamente, eles estão perdendo dinheiro em outros mercados. Então, eles estão vendendo os contratos futuros para compensar a perda deles em outros mercados. Então, o ouro ele chegou a bater 1.700 por onça Troy nos contratos futuros, também chegou a bater 1.693 nos contratos futuros e também chegou a recuar a 1.673 ou 72, se eu não me engano, nos contratos futuros, por conta dessa atitude das pessoas de estarem vendendo os contratos futuros para compensar as perdas deles em outros mercados. Então, por conta dessa notícia também, eu sinceramente fiquei bem receoso em ficar com essa operação aberta no ouro. Tá? Só que o que acontece? Fica um pouco duvidoso esse contexto, porque você tem uma notícia do Goldman falando sobre uma possível o mercado acionário dos Estados Unidos já chegando no piso, e hoje, se vocês olharem, o dólar ele está em alta. Né?
Eu acredito que o dólar está em alta. Inclusive aqui no EURUSD, uma operação que a gente tinha aberta, durante a madrugada, o EURUSD ele fez esse rompimento aqui, ó. A gente estava comprado no euro, se eu não me engano, desde aqui, ó. Desde essa região por aqui, a gente estava comprado no euro, tá? Só que o que aconteceu? Teve esse rompimento aqui, a gente acreditou que ele poderia chegar, segundo a estratégia sugeria, nessa região aqui, ó. A gente estava acreditando que ele poderia chegar a bater até aqui, ó, 1,10, né? A gente estava acreditando que poderia acontecer isso. Mas não aconteceu, tá? Não aconteceu. E juntando essa notícia do Goldman com, aliás, 1,10, mas também a gente colocou aqui, ó, a estratégia sugeria que o preço poderia chegar aqui. Mas o que aconteceu? Teve esse rompimento aqui, né? E na mesma hora o mercado voltou, né? Então rompeu, voltou, então falso rompimento. E além disso, desculpa, além disso, a gente tem aqui um rompimento de suporte e de LTA, tá? Porque aqui, ó, o mercado ele acabou tendo esse falso rompimento, ele rompeu esse suporte aqui, tá? E também rompeu a LTA. Agora, eu não sei se isso vai se manter quando o mercado de fato abrir amanhã, porque hoje é feriado, então as bolsas estão fechadas. Então elas podem reagir à notícia que o Banco Central, aliás, a União Europeia conseguiu chegar a um acordo, né, referente ao pacote de estímulos que eles anunciaram que fariam. Ó, a gente tem até um padrão de reversão aqui, ó. É um spinning top. A gente tem até um padrão de reversão aqui. E a gente não pegou. Mas enfim, talvez amanhã o mercado ele pode abrir reagindo nessa notícia. E isso aqui pode ser mais um falso rompimento, né, nessa LTA e nesse suporte. E o mercado ele pode fazer isso. Eu digo porque eu já vi isso acontecendo várias vezes, entendeu? Então, vamos esperar aí para ver se o mercado ele vai reagir, positivo ou negativo, à notícia de que a União Europeia finalmente conseguiu fazer o bendito do acordo com todos os países da União, né? Que é um pacote aí de estímulos de mais de 500 bilhões de euros, se eu não me engano, né? Para manter a economia saudável. Ainda assim, o ministro da Itália, não sei se vocês estão acompanhando o jornal, né, gente? Vocês estão de quarentena, eu acho que vocês que estão querendo ser trader, vocês têm que estar olhando isso daí. Mas o ministro da Itália falou até que não é o suficiente, né? Então, essa declaração dele, e ele é o ministro da Itália. A Itália, se não me engano, é a terceira maior economia da Europa. Então, é uma palavra importante. Então, ele falou que esse pacote ainda não é o suficiente para a União Europeia, né? Então, eu não sei se isso vai animar o mercado de fato. Porque se não animar o mercado, meus queridos, a gente vai usar a nossa estratégia aqui, ó. Vai pegar esse rompimento de suporte dessa consolidação aqui. Vai pegar o fechamento do candle que rompeu. E a gente vai acreditar que o euro vai buscar essa região aqui, tá? Essa região aqui, que também, inclusive, é um suporte. Já foi suporte, né? Não vou falar que porque já foi, né? A gente pode acreditar que o euro pode vir nessa região aqui de 1,08646, tá? E eu acredito que se a gente usar o Fibonacci, e é uma região conveniente antes de falar do Fibonacci, porque aqui, ó, já foi um suporte. Pode não ser mais, mas aqui já foi um suporte, tá? Então, se essa fala do primeiro-ministro da Itália surtir impacto, né, a gente pode esperar que o euro dê uma desvalorizada, pelo menos até aqui, em 1,08647. E como o dólar já desvalorizou bastante nesses últimos dias, talvez ele dê uma respirada aí para se recuperar frente aos rivais. E aqui, ó, essa região que a gente está achando que é alvo, ela respeita 161,8 do Fibonacci. Então, juntando Fibonacci, juntando notícia, juntando essa notícia do Goldman sobre a medida do Fed para reduzir os impactos, essa notícia do acordo da União Europeia, pacote de estímulos, mas que o primeiro-ministro da Itália não gostou muito, e que inclusive teve impasses da Holanda e da Alemanha, né, talvez a notícia não seja tão positiva assim. Então, vamos esperar para ver aqui, né, porque rompimento já teve. Né, já teve rompimento, então vamos esperar aí para ver como é que o mercado vai reagir. Eu acho que a gente não vai fazer nada aqui, tá tentador, eu confesso, mas como hoje é feriado, sinceramente eu não consigo pensar em fazer operação aqui, não consigo. USD e Yen, a gente fechou a operação também, cara. Teria pegado o nosso alvo
mas a gente estava vendido desde aqui, ó, desde aqui de cima, a gente estava vendido, e a gente foi fechar a operação. E o SDN, mesmo no feriado, ele se mexeu bastante, tá? A gente fez aqui uma operação aqui em cima, né? E ele já chegou praticamente no nosso alvo, né? Que nosso alvo ele estava aqui, ó, nessa região aqui, só que a gente fechou a operação aqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente fechou com 3 dólares, 4 dólares bruto e 3 dólares descontando os custos da operação, né? Então, a gente chegou aqui nessa região aqui, né? Ele acabou dando uma reação aqui muito chata, muito preocupante. Muito preocupante porque na hora que a gente estava vendo isso daqui, né, deu a entender que o dólar poderia reagir de alguma forma. Não sei, mas ele estava dando uma retraída aqui e logo depois ele continuou a queda, mas enfim. Ele acabou, no final das contas, chegando no nosso alvo, né? Só que a gente não manteve a operação. A gente decidiu fechar porque eu também, sinceramente, fiquei muito na dúvida se hoje o mercado ia ter movimentação e se as movimentações que ocorressem hoje no mercado seriam falsas por conta do feriado. Eu suspeito muito porque eu já vi isso acontecendo. E como eu fiquei na dúvida, eu falei, eu vou fechar tudo porque eu não sei se esse feriado vai impactar ou não. Negativamente, positivamente a favor das operações, negativamente contra nós, eu não sei. Então eu fechei tudo, tá? Mas enfim, né? Para um resultado de 46 dólares em um dia só, eu acho que é muito. Né? Muito mais. Eu acho que esse é o maior fechamento. Acho não, é o maior fechamento que a gente teve até agora, nessa 8ª temporada, do dia. Então a gente praticamente um dia fechou o dia com 46 dólares e 77 centos. Isso é muito. Isso significa o quê? Que a gente recuperou o prejuízo que a gente tinha, né? Com 3 operações e ainda ficou no lucro de 8 dólares e 45 centos. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas não foi. E então, hoje, eu não vou mais fazer nada aqui. Eu só vou olhar para o mercado amanhã, né? Para ver como é que ele vai abrir, porque aí sim todas as bolsas vão estar abertas. E aí vai ser mais interessante de pensar em fazer alguma coisa aqui nessas operações. Né? A Audi SD aqui ó, ainda está em alta, está chegando próximo do que a estratégia sugere que o preço pode ir, e está indo. Né? Então vamos ver aí se o Audi SD vai chegar nesse alvo aí. Mas enfim, crianças, é isso. A gente está no positivo de novo. A gente fez um recorde, o nosso recorde de fechamento de dia. Né? A gente está fechando o dia com 46 dólares e 77 centos. Sinceramente, poderia ter sido mais, porque no lucro flutuante a gente chegou a bater 55 dólares de lucro flutuante. Até lá a gente estava com uns 517 dólares de lucro já. Quer dizer, no saldo, né, a gente estava com 517 dólares, né, por conta do lucro flutuante de 55. Mas a gente poderia já estar aí talvez com uns 520, 530 dólares aí na conta. Né? Mas por a gente ter fechado por conta das nossas dúvidas, a gente fechou o dia só, né, eu estou sendo bem irônico mesmo, só com 46 dólares e 77 centos, o que é muito. Então eu vou dar uma descansada, né, hoje eu vou ficar afastado de mercado, para não ficar pensando besteira, é uma coisa que eu recomendo que vocês façam também, porque esse sentimento de poderia ter ganhado mais, ele afeta sim a sua mente, né, eu não vou ficar falando para vocês que isso é uma coisa fácil de controlar, o que você tem que fazer é o seguinte, fechar a tela, procurar fazer outra coisa e só voltar no outro dia. Se teve essas oportunidades aqui, amanhã também vai ter. Principalmente amanhã que o mercado já vai estar mais volátil. Então, o que eu vou fazer hoje é simplesmente fechar isso daqui. Vou fazer algumas outras coisas que tem que... Aliás, já postamos notícias lá no nosso perfil do Instagram, no Forex Social. Então, dê uma olhada, que é a notícia, inclusive, do Goldman, falando sobre a medida do Fed. Então, dê uma olhada aí. O link está na descrição das nossas redes sociais para você olhar a notícia que a gente postou hoje. E depois eu vou procurar fazer outra coisa para não ficar ficar caçando oportunidade aqui na tela. Porque se eu fizer isso, é certeza absoluta que todo esse lucro que a gente teve hoje em um dia, ele vai ser totalmente devolvido para o mercado. Tá? Então você tem que ter ciência das suas fraquezas como trader também. Tá? Então é isso, eu espero que vocês estejam no lucro também, tenham saído do prejuízo caso estivessem no prejuízo. E eu espero vocês no próximo vídeo dessa semana e também no evento que vai acontecer. Essa que já está acontecendo, vai começar essa semana, né, que é a da XTB, mas a gente só vai se apresentar no dia 15, né, ainda essa semana. Então eu espero vocês lá também, ok?
Então é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo e fui!